A Universidade Federal de Goiás, a UFG, vai manter o ensino remoto no início do próximo semestre, mesmo depois da vacinação dos profissionais da educação. A maior parte das atividades da instituição tem ocorrido de forma remota desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Para falar sobre essas opções, para a retomada neste segundo semestre e também sobre o orçamento da instituição neste ano, a gente conversa a partir de agora com o reitor da Universidade Federal de Goiás, a UFG, professor Edvar Madureira. Reitor, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Kleber. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Sagres mais uma vez. Prazer ter o contato com o senhor. Começar a semana aqui conversando com o senhor sobre a UFG. O que é que foi levado em consideração, considerado aí para essa retomada remota ainda neste segundo semestre, mesmo depois da vacina para os profissionais, reitor? Olha, Rubens, é preciso entender que esse planejamento ele não foi feito agora, né? A gente organiza o semestre letivo e o ano letivo com uma antecedência muito grande. Então, esse calendário acadêmico ele foi aprovado ainda mais no início do ano, quando a gente não tinha, ainda estávamos com a vacinação ainda muito inferior à que a gente tem agora, mas mesmo considerando que isso foi uma decisão tomada já há algum tempo, nós temos o nosso perfil do estudante na universidade, é um perfil de estudante de uma faixa etária que precisa ser vacinado. Então, para a gente retomar a aula presencial na plenitude, a gente precisa também de uma vacinação maior entre os estudantes. Por uma razão muito simples, o Rubens. Nós temos salas de aula com 40 estudantes, né? Para a gente retomar imediatamente essas salas de aula, nós teríamos que colocar no máximo 15, 16 estudantes por sala de aula, o que implicaria num sobretrabalho muito grande. Então, qual foi a opção da UFG? A gente continua remoto, o que dá para fazer remoto, né? Então, algumas atividades, as atividades remotas de aulas, principalmente as aulas teóricas, que são possíveis de fazer remotamente, a gente continua remotamente. As aulas práticas, muitas delas, desde o ano passado, desde novembro, a gente já está fazendo presencialmente. Aí sim, com todo o protocolo de segurança. Um exemplo, os estudantes da medicina estão todos vacinados. Então, a gente pode pensar numa alternativa um pouco diferente para a medicina, que já está acontecendo no caso das aulas práticas, mas isso pode avançar também para as aulas teóricas. No caso da odontologia, muitos cursos da área de enfermagem e outras atividades estão sendo feitas já na modalidade presencial, com todo o cuidado. Então, a gente está migrando, né, eu digo isso, a gente está migrando de um sistema que se tornou obrigatoriamente remoto em função da pandemia, e agora, com a pandemia entrando sob controle e a vacinação ampliando, a gente está voltando para um novo equilíbrio que não é aquele de quase 100% remoto, mas não vai ser aquele também 100% presencial. Eu acho até, né, sem querer dar uma de futurólogo aqui, a gente não retorna mais ao 100% presencial como era antes. O remoto abriu muitas perspectivas e certamente algumas atividades, né? Claro que a universidade será presencial, mas algumas atividades continuarão na forma remota. Mas isso é uma discussão para a gente ter mais adiante. Agora a gente está cuidando, como eu disse, dessa migração do remoto, né, para um modelo que vamos chamar aqui vulgarmente de híbrido. Pois eu ia perguntar justamente sobre isso, reitor. Estou curioso sobre essa avaliação do senhor de que não volta mais no totalmente presencial, mas vamos fazer essa análise mais à frente. Eu queria perguntar sobre isso, porque a UFG também se esforçou, fez um trabalho importante para a inclusão digital de muitos dos alunos que não tinham condições de manter seus estudos pela internet, não tinham aparelho, não tinham conexão. Para esses casos, não seria interessante já voltar com alguma porcentagem, mesmo que bem pequena, mas para abarcar principalmente essa faixa, né, esse perfil de estudante da UFG que não tem condições, ou pelo menos não tinha no começo da pandemia, reitor? Sim, Rubens, sua pergunta é muito pertinente, sua observação é muito pertinente. Acho que tudo que a gente
passa na vida, seja pessoalmente ou seja do ponto de vista das nossas organizações, a gente tem que tirar aprendizados daquilo que a gente vivencia. Realmente, né, nós demoramos um pouquinho a entrar no remoto pelas razões que você disse, né? Nós temos um perfil de estudantes, um perfil socioeconômico bastante frágil, tivemos que fazer uma grande campanha, vocês ajudaram, né? Eu anunciei a campanha aqui várias vezes, recebemos doações de vocês aqui na UFG. Infelizmente, hoje a gente não tem aquele estudante que fala assim, olha, eu não estudo porque eu não tenho um celular ou porque eu não tenho um computador. A UFG providenciou. Eu não estudo porque eu não tenho um pacote de dados. A UFG conseguiu viabilizar. Às vezes tem aquele aluno que está numa situação tão complicada que a internet não chega no lugar onde ele mora. Então, esse aluno aí, a gente, em alguns casos, a gente conseguiu. A gente levou a internet à rádio, por exemplo, para aldeias indígenas, para quilombolas. A gente conseguiu contratar a internet à rádio e colocar nesses locais. Agora, vou tocar um ponto, Rubens, essencial. Veja bem, às vezes você tem um estudante, né, que trabalha durante o dia e estuda aqui no Campus Samambaia à noite, né? E esse estudante termina o trabalho dele 6 horas, pega 2 ônibus, chega na UFG, chega atrasado para a aula é 7, já chega às 7h30, assiste a aula, quando é 10 horas ele pega o ônibus, 10 horas ele pega o ônibus, vai para casa, no outro dia acorda cedo e vai trabalhar o dia todo de novo. Veja bem, esse estudante, ele tem uma probabilidade de se evadir muito maior, né? Por todo esse massacre que ele recebe. Então, eu entendo que a universidade vai refletir sobre essa situação e vai achar um equilíbrio que possa facilitar um pouco a vida desse estudante, né? Eu não sei se a solução, são muitas coisas que estão sendo pensadas. Eu não sei se a solução é aquela que, por exemplo, o professor está dando a aula dele aqui e uma parte da turma está assistindo em casa, né? Essa é uma solução, que é um sistema híbrido síncrono, né? 20 alunos na sala de aula, 20 em casa, acompanhando do celular ou acompanhando do seu dispositivo. Ou se algumas aulas vão ser necessariamente à distância e aí as outras necessariamente presenciais. Nós vamos entrar numa discussão, acho que o Brasil inteiro vai entrar nessa discussão, Rubens, e eu tenho certeza que a educação superior brasileira será outra depois dessa experiência, né? Com todos os males que ela trouxe, com todo o sofrimento que ela trouxe, mas também tirar ensinamentos dessa nova realidade. Essa é uma opção bem comum, né, reitor, da mesma aula ser transmitida para quem está presencialmente e também para quem está pela internet. Só a título de comparação, no ensino privado aí, principalmente ensino fundamental e médio, isso já acontece, né, desde o semestre passado. E essa basicamente é a opção, mas há uma condição melhor, tanto de conexão da escola quanto dos alunos. No caso do ensino público, a gente conversou com a secretária Fátima Gaviola na semana passada, secretária estadual de educação, e ela disse que no estado, na rede pública estadual, tem salas que têm essa condição, escolas que têm essa condição e outras que não é possível transmitir a mesma aula para uns alunos e para outros, né, que estão presenciais ou que estão remotos. A situação da UFG na retomada do segundo semestre, Kleber Ferreira, o reitor Edvar Madureira conosco. Professor, bom dia. Eu concordo com o senhor também, penso que voltar a ser exclusivamente presencial o ensino de adultos vai ser muito difícil, porque a obrigação ou a necessidade fez o sapo pular, né? Acabou criando algumas soluções para o ensino à distância. Agora, o que pode ser feito em termos de pesquisa científica com o ensino à distância? Não fica muito prejudicada, não, professor? Não, claro, Kleber. Assim, de maneira alguma, a gente cogita de fazer uma migração para a educação à distância. Isso está fora de cogitação. O que a gente vai ter é um ensino híbrido, né? Porque a universidade, o processo de formação,
ele não se dá só na sala de aula, né? É impossível, como você diz, algumas atividades. E aí não vamos pensar que é só nas ciências que dependem mais de laboratório, como a biologia, como a física, a química. Não, as humanidades também. O contato, né? O pátio lá do seu antigo ICHL, que você estudou lá, e tudo aquilo que envolve as atividades culturais da universidade, isso tudo é processo formativo em uma universidade. Então, não há que se falar em abrir mão dessa presencialidade. O que vai ter uma nova realidade híbrida, onde essas coisas vão combinar e nós vamos achar aí uma fórmula que a gente melhore, porque não dá para andar para trás, concorda? A gente precisa tirar dessas experiências, como eu disse, ensinamentos para fazer uma formação melhor, que garanta uma menor evasão, mas que o estudante também tenha aquilo tudo que vocês viveram. Você, Rubens, Cileide e toda a turma aí da Sagres, que passou aqui pelos nossos corredores, né? Pelo movimento estudantil, tudo isso é fundamental. Eu vou dizer uma coisa para você, Pedro, a gente está muito triste de ver essa universidade vazia, né? E a gente sabe o quanto que a não presença do estudante aqui interfere na qualidade da formação, tanto na científica, como você está dizendo, né? Porque é impossível você fazer experimentos à distância, né? A tecnologia não chegou nesse nível, determinados experimentos, principalmente com animais vivos e tal, é impossível, mas também a convivência é fundamental. Pois é, e tem uma outra preocupação que eu gostaria de debater com o senhor também, que é a questão que o senhor defende muito, historicamente o senhor defende, que é a questão da extensão na universidade. A extensão à distância é impossível, né? Exatamente. E é fundamental. E cada vez mais a universidade tem se feito presente no dia a dia das pessoas. E a extensão, às vezes entendida, né, Kleber, como aquela coisa, a universidade levar o seu conhecimento para a comunidade. Negativo. Não. É a universidade interagir e se transformar a partir da experiência com a sociedade. Quando os nossos estudantes vão aqui para determinados projetos de extensão, seja nas periferias, seja nas praças, seja onde for, ele traz um retorno para a universidade que faz a universidade repensar a pesquisa, repensar o ensino e tudo mais. Agora, o que a gente lamenta, eu sei que travou aqui o contato com o reitor Edivar Madureira, infelizmente, na internet não nos favoreceu neste momento. A imagem do reitor fica frisada, áudio também falhando, mas a gente retoma logo o contato aqui com o reitor Edivar Madureira. Brasil, ele é o reitor da Universidade Federal de Goiás, abordando aqui com a gente a situação da retomada do ensino, a retomada das aulas neste segundo semestre, agora no mês de agosto, e apontando, né, que realmente vai acontecer de forma remota, mas me chamou a atenção, Kleber, que o reitor disse que não vai voltar, a universidade não vai voltar a ser 100% presencial. Alguma parte vai continuar, ou seja, o ensino remoto, o ensino pela internet, veio para ficar, Kleber. E eu acho interessante, Rubens, eu não acho interessante transformar o professor em um agente de comunicação para transferir conhecimento, não. Eu acho interessante utilizar os mecanismos remotos com outras metodologias apropriadas para esse sistema de comunicação, né? Ao invés de você, por exemplo, eu já dei esse exemplo, né? De você pegar um quadro ou uma lousa e colocar ali dentro um radical e colocar um 2 e mostrar como calcula a raiz quadrada, pegar uma fita de 49 metros, fazer uma figura de 7 metros com 7 lados e falar, a raiz, um quadrado é perfeito quando você tem uma medida que dá para você fazer uma figura cujo número de lados é o tamanho de cada um, assim, mostrando em vídeo. Aí sim fica legal. Esse recurso voltou, do ensino remoto vai avançar. Exatamente. O contato com o reitor voltou, retoma a pergunta para ele continuar. Sim, nós estávamos falando, professor, sobre a extensão, a importância da extensão, e aí desta
penso que a universidade não abrirá mão para buscar, junto à coletividade, as novas demandas que a ciência tem que enfrentar através do conhecimento. Olha, Kleber, sem dúvida. E até esse conceito de extensão, né, que para a gente, no nosso dia a dia, na Universidade Brasileira, a gente precisa sempre exercitar esse conceito de extensão, né? E só fazer um paralelo, em universidades pelo mundo, esse conceito é tão absorvido pela universidade que não existe nem a pró-reitoria de extensão. A extensão está na essência do fazer da universidade. Aqui, pelo fato da universidade ter sido criada de forma mais distanciada da sociedade, a gente tem que fazer esse movimento. Mas veja você bem, vamos imaginar os impactos que a pandemia tem no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso ser, né? Nas nossas relações. Como a gente vai estudar isso e como a gente vai contribuir para que essa relação evolua? É a partir da pesquisação, né? É aquela pesquisa em ação no campo, né? E fazendo essa troca. E aí minha conexão caiu, mas você estava dando um exemplo aí de como calcular uma raiz quadrada com números, né? Eu fico pensando, o Kleber, o quanto que a gente pode fazer na popularização da ciência e na divulgação da ciência com os jovens, né? O quanto que a gente precisa fazer. Na Goiânia não tem um museu de ciência, né? Então, o que você está falando aí, um professor dando uma aula de matemática, de geometria, numa quadra de esportes, um professor da universidade junto com o professor da educação básica, e a meninada se divertindo ali, fazendo uma coisa lúdica, eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer, porque o Brasil só vai mudar se a gente tiver as crianças, né, desenvolvendo gosto pela ciência, porque senão nós vamos fazer gerações aí de crianças absolutamente apartadas disso. E como a gente carece desses espaços no país, a universidade, junto com as secretarias municipais e estadual de educação, tem um grande trabalho. E isso também é extensão, Gleb. Pois é, eu acho interessante porque a tecnologia vai dar à universidade, à comunidade acadêmica, esta oportunidade de aproveitar o gosto do jovem, do adolescente, da criança, pela tecla, pelo computador, pode aproveitar isso criando didática apropriada para trazê-lo pela ciência justamente por esse caminho, né? Não é transformar o professor, pegar o professor, pôr ele numa lousa e pôr ele para dar aula como se estivesse transmitindo um programa de televisão. Não é isso, né? Porque isso foi de imediato, foi possível fazer. Mas dá para fazer uma evolução fantástica e esse ensino híbrido, que alguns temem, pode ser um avanço considerável e uma solução considerável para uma geração que só se interessa por tecla. Kleber, e agora é importante isso, eu acho que quando a minha conexão caiu, eu estava falando, tudo isso depende, né? E acho que é isso que os nossos governantes precisam perceber. Tudo isso depende de investimento. Nós vamos ter que capacitar os professores para isso. Os professores que nós temos hoje, eles são professores, vamos fazer uma comparação rasa, são muito mais analógicos do que digitais. E não é por culpa deles, é porque o ensino era assim até 1 ano e meio atrás, né? A didática que eles aprenderam foi essa, né, professor? Exato. E agora, esse pessoal tem que migrar. E agora, essa migração exige investimento. E a gente está aí, Rubens e Kleber, de novo, como todo ano aqui, lamentando. Vamos liberar o orçamento? Parece que essa semana o governo libera o restante do orçamento de 2021. Ok, descontingencia os últimos 8%. Entretanto, nós estamos com o orçamento 20% a menos do que o ano anterior, que já foi insuficiente. Então, para a gente retomar presencialmente, para a gente se preparar para o futuro, não tem jeito de fazer isso sem investimento. E o país precisa acordar para isso, Kleber. Nós não podemos mais a educação, os reitores, os dirigentes da educação, de pires na mão, tentando
pagar a conta de energia. Nós precisamos fazer esse salto que você está fazendo prenúncio para a gente aqui. Saltos e mais saltos que a gente precisa dar, e para isso precisa de investimento. Então, lamentável a situação do orçamento. A gente, por um lado, comemora, né, que esses 8%, mas os 8% ele representa quase 20% a menos que o ano passado. Então, a partir de setembro, a gente não tem dinheiro para pagar nenhuma conta mais, nenhuma, zero, nós não temos condição de sobreviver. Aí quer dizer que nós vamos chegar em janeiro, devendo setembro, outubro, novembro, dezembro. Será que os nossos fornecedores vão aguentar? Então, é essa situação das universidades brasileiras, dos institutos federais como um todo, que a gente precisa rever isso. E aí eu já vou fazer um apelo aqui. Cada parlamentar que passar aqui, lembra eles, olha, os institutos federais, as universidades federais precisam de suplementação, senão eles não aguentam. Heitor, então a marca é setembro? Oi? A marca é setembro já? Setembro. Eu estou falando isso desde o ano passado. O dinheiro acabou já, ué. Pois é, desde o ano passado eu estou falando, com aquela LOA que foi submetida ao Congresso, a PILOA, e que foi aprovada, com 20% a menos que o ano passado, que já era insuficiente, a conta é simples, Kleber. Olha, um ano, 12 meses. Pega 100%, divide por 12, dá 8%. Né? 8%. Então, 20% é quase 3 meses. Como os custos subiram, então, é mais de 3 meses que a gente vai ficar em aberto se a gente não tiver uma suplementação orçamentária. Heitor, era isso. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e boa sorte aí na gestão da UFG e também nesse relacionamento lá com o governo federal e com o orçamento da União. Né? Um abraço ao senhor e bom dia. Bom dia, obrigado. Sempre um grande prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Bom Heitor, trabalho aí. Abraço, obrigado pela entrevista, reitor da UFG, Edivar Madureira, conversando conosco aqui no Sinal Aberto. Destaque a íntegra aí da entrevista, falando sobre a retomada das aulas e também sobre a situação orçamentária da universidade. Você confere acessando o nosso portal, sagresonline.com.br.